Bom dia, jovens livres. Escola Bíblica Dominical, dia 5 de maio de 2024. Nosso texto hoje é 1 Pedro, capítulo 3, dos versos 13 a 22. Nosso tema é Seguindo a Cristo. Leamos o texto. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que por praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado em espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Oremos. Senhor amado, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar tua palavra. Obrigado por esse recurso tecnológico que nos aproxima mesmo estando fisicamente distantes. Obrigado, Senhor, pela direção do teu Espírito. Traga-nos a iluminação, a compreensão e a aplicação da tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao meu ver, o versículo central em toda essa carta, primeira epístola de Pedro, é o versículo 21 do capítulo 2, que diz o seguinte: portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Através do sofrimento de Cristo, Ele nos deixou exemplo para que sejamos seus seguidores. É isso que significa ser cristão, ser um seguidor de Cristo. Alguns dizem que ser cristão é pequeno Cristo, mas não existe pequeno Cristo.
cristão é um seguidor de Cristo. Eu vou pular a contextualização histórica que já fizemos em estudos anteriores dessa carta e vou entrar diretamente no assunto a ser tratado hoje, seguindo os passos de Jesus Cristo. E quero apresentar 3 pontos importantes dentro desse texto que foi lido, onde podemos retirar ensinamentos de como devemos seguir a Cristo, a partir desse texto que nós acabamos de ler. Primeiro deles, seguir a Jesus é estar disposto a enfrentar o sofrimento, mesmo quando praticamos a justiça. Observe os versos 13 e 14. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Essa é a lógica. A pessoa que faz o bem, logicamente, ele deveria receber o resultado dessa prática do bem, ou receber o bem em troca. Assim as pessoas normalmente pensam. Contudo, isso nem sempre acontece. Nós vivemos no mundo caído. E nesse mundo caído, o conceito de justiça é muito diferente do conceito de justiça da palavra de Deus. Nesse mundo caído, os valores são diferentes dos valores do reino de Deus. Nesse mundo caído, nem sempre aquilo que é bom está em primazia, porque há uma inversão de valores e muitas vezes o mal é colocado em evidência e é até premiado. Portanto, Pedro reconhece que é possível que venha a acontecer o contrário do que é dito no verso 13. Olha o verso 14. Ele começa com uma conjunção adversativa, mas, que contraria a ideia anterior. A ideia anterior é que ninguém vos há de maltratar se vocês forem zelosos do que é bom, ou seja, se praticar o bem. Aí vem a conjunção adversativa que contraria essa ideia. Mas, e aqui ele admite a possibilidade, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Portanto, isso é possível. O cristão vir a sofrer por causa da justiça. Os irmãos devem lembrar que Jesus, nas bem-aventuranças, adverte com relação a isso. E ele chama de bem-aventurados. Essa expressão é a tradução da palavra grega makarios, que pode ser traduzida como feliz, mas muito mais propriamente como abençoado. São abençoados aqueles que sofrem por causa da justiça. Jesus diz isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E Pedro ressalta a mesma ideia. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, evidentemente essa justiça é a justiça do reino, não é a justiça da terra, é a justiça do reino de Deus. É a vontade de Deus. Poderíamos traduzir dessa forma: se alguém vier a sofrer por causa da vontade de Deus, ou por fazer a vontade de Deus, é abençoado. Não vos amedronteis, portanto, com
às suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Isso não é para nos assustar. Se você enfrentar sofrimento, fazendo aquilo que Deus quer, obedecendo a palavra, praticando a justiça, buscando santificação, e mesmo assim pessoas te fizerem sofrer, não fique amedrontado com relação a isso. Isso pode acontecer na sua família, isso pode acontecer no seu trabalho, isso pode acontecer em qualquer lugar. O importante é que você não se amedronte, não se intimide e não recue com as ameaças. Não fique alarmado, diz o apóstolo Pedro. Um seguidor de Cristo é aquele que enfrenta a situação sem murmuração, sem revolta e sem retaliar. A retaliação é um conceito mundano. Se pisou no meu calo, eu quebro a sua perna. Esse é conceito mundano. Jesus ensinou diferente. Quem bater na face direita, oferece a esquerda. Quem quiser tirar a sua capa, deixa levar também a túnica. Quem obrigar você a caminhar 1 milha, vai com ele 2. A ética do reino de Deus é diferente da ética do mundo. Portanto, para um seguidor de Cristo Jesus, o que prevalece é a ética do reino. É seguir os passos de Jesus Cristo. Jesus não retaliou quando ele foi afrontado, agredido. Ele não retaliou quando ele foi acusado injustamente de coisas que não havia feito e de que não havia dito. E aí ele estava nos ensinando, através do seu exemplo, a como seguir os seus passos. Jesus nos deixou o exemplo para que possamos seguir os seus passos. E nós, às vezes, pensamos de forma diferente, e quando pensamos de forma diferente, nós não estamos agindo da forma como Deus quer. Não deixe que o mundo te influencie. Não deixe que as regras para você sejam ditadas pela cultura vigente. Não deixe que o seu coração pecaminoso reaja diante de situações que você acha que está sofrendo injustiça. Refreie-se, aquiete, espera no Senhor, porque é no Senhor que nós temos a solução. Em segundo lugar, seguir os passos de Jesus Cristo é testemunhar Jesus. Observe os versos seguintes, 15 e 16. O verso 15 diz: antes santificai a Cristo. Liga essa ideia anterior, que você pode sofrer praticando a justiça. E ao invés de você retaliar, ao invés de você se sentir amedrontado, você deve santificar a Cristo. Ele vai dizer como? Santificar a Cristo como Senhor. Muitas pessoas ressaltam muito Cristo como Salvador, e Ele o é. Entretanto, Ele não é só o Salvador, Ele precisa ser também o Senhor. O conceito de senhorio de Cristo precisa estar presente na nossa vida. E o que é um Senhor? Senhor é dono. E o dono de um servo manda e o servo obedece. O servo serve ao seu dono. O servo não faz a sua vontade própria. Então nós santificamos a Cristo quando nós o temos não só como nosso Salvador,
mas também como nosso Senhor. Esse senhorio de Cristo tem que fazer parte da nossa doutrina. E ele deve ser santificado no coração. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Entretanto, não se trata de um subjetivismo. Cristo é meu Senhor, eu o santifico dentro do meu coração, ele conhece o meu coração. Não pode parar aí. Isso seria um subjetivismo inócuo. É preciso que essa santificação do coração tenha expressão externa. E a expressão externa é o testemunho de Jesus Cristo. É testemunhar Jesus às pessoas. E o restante do texto vai dizer: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, mesmo durante o sofrimento que é impingido a você durante a sua prática da justiça, pode-lhe ser pedido a razão da esperança. Por que que você age assim? Por que que você fala assim? Por que que você procede dessa maneira? E aí entra a santificação de Cristo como Senhor no nosso coração, quando nós testemunhamos Jesus, respondendo aos nossos interlocutores qual a razão da esperança que há em nós. E essa resposta, ela não é só uma resposta verbal. Nós devemos verbalizar sim a doutrina que cremos, mas não pode parar aí. É preciso que essa doutrina que cremos esteja tão incorporada à nossa prática de vida que os nossos interlocutores não vão só nos ouvir, eles também vão ver aquilo que praticamos. A resposta, então, deve ser verbalizada, mas ela deve ser praticada. Esse é o testemunho completo. Você já deve ter ouvido alguns testemunhos muito bonitos. E quando se olha para a pessoa, se conhece um pouco mais aquela pessoa que está dando o testemunho bonito, você constata que ele não vive da forma como ele testemunhou. Que o seu testemunho é mentiroso. Você já deve ter tido essa experiência. Pessoas que falam de uma forma, mas que agem de uma forma diferente. Esse testemunho não tem valor. Ele até uma blasfêmia contra Deus. Portanto, seguir os passos de Jesus é testemunhar Jesus Cristo na sociedade em que nós vivemos, verbalizando o que cremos e praticando o que cremos. Esse é um testemunho completo. Porque as pessoas vão olhar para nós da mesma forma como olharam para a igreja primitiva. Há uma narrativa feita por Lucas, no capítulo 2 de Atos, do verso 42 ao verso 47, mostrando ali como viviam os primeiros convertidos. E Lucas diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, caminhavam de acordo com os ensinamentos. No partir do pão, celebravam juntos a ceia do Senhor. Na comunhão, havia entre eles harmonia. E nas orações, essas orações não são as orações individuais, mas coletivas. Ele está falando da comunidade. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos através dos apóstolos. Ninguém tinha nada como exclusivamente seu. O que era de um era de outro. A ponto daqueles que tinham propriedades e bens venderem suas propriedades e bens, distribuindo o dinheiro entre todos para que ninguém tivesse necessidade.
E aí o texto vai concluir dizendo que eles contavam com a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que iam sendo salvos. E por que eles contavam com a simpatia de todos? Porque eles viviam a doutrina. O testemunho deles não era só verbalizado, era através da prática também. E as pessoas de fora da comunidade olhavam para a comunidade cristã e viam que eles estavam sendo verdadeiros, autênticos, honestos. Viviam de acordo com aquilo que criam. Isso é testemunhar Jesus Cristo. Verso 16. Esse testemunho deve ser feito com humildade, com mansidão. Isso significa na dependência do Senhor. Observe o verso 16. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Ao responder àqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que nos difamam, que praticam injustiça contra nós, mesmo quando estamos praticando aquilo que é bom. E essas pessoas querem saber a razão da esperança que há em nós, nós devemos responder com testemunho verbal e prático, mas com mansidão e temor. Essa resposta não pode ser agressiva, como se fosse uma retaliação verbal. Não se trata de um debate onde temos que ganhar apresentando os melhores argumentos. Se trata de um testemunho onde temos que apresentar a pessoa viva, santa do Senhor Jesus Cristo através das nossas vidas. Portanto, essa resposta deve ser dada com mansidão e temor. Para que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Essa é a melhor resposta. Os nossos adversários ficarão envergonhados quando observarem que nós não agimos da forma como eles agem. Nós não retribuímos conforme eles retribuem. Nossa ética caminha por um caminho bem diferente do caminho deles. Eles vão ficar envergonhados. Isso é como apresentar, colocando brasas vivas sobre a cabeça deles. Ficarão envergonhados, corados de vergonha. E assim nós estamos testemunhando Jesus Cristo, aquele que como cordeiro mudo foi levado ao matador, não abriu a boca, e através da sua ação ali em silêncio, diante dos seus algozes e dos seus acusadores, Jesus Cristo é levado à cruz e através do seu sacrifício, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pesaduras fomos sarados. O ato redentor se processa ali, na cruz, na rude cruz, vergonhosa cruz, dolorosa cruz, mas ali o Senhor Jesus, sem palavras, ele deu o maior testemunho de amor que já se ouve sobre essa terra. Sem palavra alguma, ele mostrou através da sua vida o que é o amor. Terceiro lugar, ser um seguidor de Cristo é não fazer do sofrimento a sua bandeira. O que significa isso? O valor não está no sofrimento pelo sofrimento,
mas no sofrimento pelo propósito. E qual é o propósito? A vitória final. E Pedro vai mostrar isso dos versos 17 aos versos 22, através de uma exposição onde vários estudiosos consideram, quando ele aborda esse tema sobre Noé, sobre os espíritos em prisão, esse é um dos temas mais difíceis de serem trabalhados no Novo Testamento. E as opiniões não são unânimes entre os estudiosos. Há divergências entre eles. Desde Agostinho, na Idade Antiga, século IV para século V, desde essa época até a época moderna, muitos têm levantado hipóteses de interpretação a esse texto. Mas são hipóteses. E eu vou pontuar algumas delas aqui com vocês e vou assinar embaixo daquela mais aceita pelos estudiosos do Novo Testamento na era moderna. Vejamos o texto. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticardes o que é mal. É preciso que se entenda isso, meus irmãos. Porque quando alguém está passando por um sofrimento, muitas vezes atribui esse sofrimento ao inimigo. E pode até ser, mas nem sempre o é. O sofrimento pode ser da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, então, é melhor que você sofra praticando o que é bom. É melhor que você imite a Jesus Cristo, que sofreu praticando o bem. Sofreu demonstrando o amor. Sofreu sem retaliar. E este é o exemplo. Verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado em espírito. Portanto, um seguidor de Cristo tem que seguir os seus passos. E os seus passos aqui é cruz. E ele também nos ensinou isso: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. E muitos crentes não querem tomar a cruz, ao passo de que querem uma vida confortável, de preferência sem lutas. Quando se fala em sofrimento, muitos atribuem esse sofrimento ao inimigo e rechaçam logo a ideia. E dizem que um servo de Deus fiel não irá sofrer. Só que essa ideia contradiz as Escrituras, contradiz a vida do próprio Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos e dos profetas. Então, muitos crentes da nossa época não querem passar pelo vale e acham que a vida é só platô. Mas a vida não é só platô. Às vezes sim estamos no platô, mas às vezes estamos no vale. O sofrimento existe e ele precisa ser enfrentado. A questão é como enfrentá-lo. Não como uma bandeira, já disse. Não fazer do sofrimento a finalidade. O sofrimento é só uma etapa. Então nós temos que fazer dele o quê? Um propósito. Que propósito? Enfrentá-lo com o propósito da vitória final. Porque foi isso que Jesus fez. Uma vez morto na carne,
foi vivificado no Espírito. E o verso 19 diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E aqui começa o problema. Que espíritos e que prisão é essa? Alguns acreditam, defendem e ensinam que Jesus foi ao inferno pregar durante os 3 dias que ele esteve morto. Agora pensa um pouquinho qual a lógica dessa afirmação. De Jesus foi ter ido ao inferno pregar. E pregar a espíritos em prisão. E quem são esses espíritos? Continuando a ler o texto. Verso 20. Os quais, ele está se referindo aqui aos espíritos que estão em prisão, agora, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da arca. E aqui as interpretações são variadas. Para alguns, Jesus ter ido pregar aos espíritos em prisão se refere ao Cristo pré-encarnado que estava com Noé durante o período que Noé construía a arca, pregando aos seus contemporâneos. Essa interpretação vem de Agostinho. Agostinho viveu do século IV para o século V, foi bispo na cidade de Hipona, um dos maiores teólogos da história da igreja, teólogos e filósofos. Entretanto, parece que Agostinho aqui não foi feliz com a sua interpretação. Porque Pedro não está falando do Cristo pré-encarnado, mas ele está falando do Cristo que foi morto na carne e vivificado em espírito. Para ele ser morto na carne, isso só aconteceu depois da sua encarnação. Ele encarnou, exerceu seu ministério, foi morto, e aí depois de morto, vivificado no espírito, ele foi e pregou esses espíritos em prisão. Então essa interpretação de Agostinho cai por terra, embora ela tenha sido crida por muitos e muitos séculos na história da igreja. E ainda é defendida por alguns até hoje. Outra interpretação desses espíritos em prisão é de que, eu já disse, Jesus tenha ido ao inferno pregar aqueles que lá estavam depois, entre a sua morte e a ressurreição. E uma terceira interpretação, a que é mais aceita por estudiosos contemporâneos, é que Jesus Cristo, durante a sua ascensão, esteve no lugar aonde estão esses espíritos em prisão para proclamar a sua vitória. A vitória dele sobre os demônios. A vitória obtida na cruz através da sua morte. E esse lugar, não sabemos que lugar é esse, mas trata-se de uma prisão, aonde esses espíritos estão. E quem são esses espíritos que estão em prisão? Aí entra uma outra interpretação daqueles que, ao lerem Gênesis capítulo 6, quando diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, então tomaram mulheres para si, tiveram relação com elas e nasceram gigantes. Então os espíritos em prisão seriam esses, anjos caídos que tiveram relação com mulheres naquela época e por isso estavam
submetidos a esta prisão. Entretanto, Jesus diz, quando ele contradiz os saduceus que afirmam não haver morte nem ressurreição, os saduceus diziam isso, e eles levantam a questão para Jesus, dizendo de uma mulher que casou com um homem, e o homem morreu e não deixou filhos, e aí para cumprir a lei do levirato, seu irmão teve que casar com ela, mas ele também morreu antes de deixar filhos, e assim haviam 7 irmãos, e todos 7 casaram e morreram sem deixar filhos, e por fim morreu também a mulher. E aí os saduceus, querendo colocar Jesus em aperto, diz: se é assim, na ressurreição, ela será a mulher de quem? Já que foi mulher dos 7. E aí Jesus disse para eles que na ressurreição serão como anjos, não se casam nem se dão em casamento. E demônios são anjos caídos. Por isso são espíritos. Espírito precisa de corpo para agir. Então, como poderia anjos caídos terem relação com mulheres lá naquela época pré-diluviana e gerar filhos? Portanto, esses espíritos caídos, evidentemente, não são isso, porque senão Jesus não estaria falando a verdade. Quem são os espíritos em prisão? E os intérpretes que optam por essa interpretação de que o Cristo ressurreto, na sua ascensão, passou por este lugar para proclamar a sua vitória sobre os demônios, afirmam o seguinte, que esses espíritos em prisão eram demônios que atuavam naquela época pré-diluviana, que foi uma época de uma pecaminosidade tal que a Bíblia chega a dizer que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. É lógico que é uma linguagem de acomodação. Literalmente falando, Deus não pode se arrepender porque Ele é perfeito. Ele não pode se arrepender porque para Ele não tem surpresas. Ele não pode se arrepender porque Ele é soberano e Ele tem toda a história sob controle. Mas uma linguagem de acomodação para a gente entender o desprazer de Deus com aquela geração, a ponto de Ele mandar o juízo através do dilúvio. Portanto, esses demônios, é uma classe de demônios que atuou naquela época sobre aqueles pré-diluvianos, endurecendo o coração deles para não ouvirem a pregação de Noé e não aceitarem aquilo que estava sendo proposto. Provavelmente Noé teve ajuda enquanto construía a arca, mas só entrou na arca ele, esposa, 3 filhos e a esposa dos filhos. Portanto, essas 8 pessoas foram salvas, disse o apóstolo Pedro, através da água, e essa água figurava o batismo. Agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro não quer dizer que o batismo salva. Alguns poderiam ter essa ideia errada ao ler o texto. O batismo é um sinal, é um símbolo. Ele substituiu a circuncisão do Antigo Testamento. Por isso ele diz, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, se referindo à circuncisão do Antigo Testamento, mas a indagação de uma boa consciência. Então, o batismo segue a uma mudança de consciência, e essa mudança de consciência ocorre na conversão. Portanto, o que salva é o compromisso da vida com o Senhor Jesus, é o nascer de novo. O batismo é um símbolo desse novo nascimento. Não é o batismo em si que vai salvar, mas ele é o símbolo de que a pessoa nasceu de novo
e que ele agora faz parte da igreja visível de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim o verso 22, o qual depois de ir para o céu, se referindo a Jesus, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Quando nós lemos esse verso 22, devemos lembrar de Hebreus capítulo 12, onde o texto diz que Jesus, em troca da alegria proposta, suportou a cruz. E voltando à questão do seguidor de Jesus, não fazer do sofrimento uma bandeira, não é o sofrimento pelo sofrimento, mas é o sofrimento com propósito, e o propósito, a vitória final, está aqui. Jesus suportou a cruz em troca da alegria proposta. E a alegria proposta é a salvação daqueles que o Pai lhe deu e a vitória sobre anjos, potestades e poderes que lhe ficam subordinados. É o Cristo exaltado, entronizado e reinando. Portanto, o sofrimento não foi um fim em si mesmo, mas o sofrimento foi apenas parte de um processo. Talvez um meio, porque não tinha um outro meio que não fosse a cruz. Quando ele ora no Getsêmani, ele ora justamente nesse sentido. Se possível, afasta de mim esse cálice. E o cálice era o sofrimento da cruz. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E não era possível, tanto que ele foi à cruz. Portanto, o sofrimento é um meio para alcançar a vitória final, a salvação de todos aqueles que o Pai lhe deu e a subordinação de anjos, potestades e poderes. O Cristo vive e reina para todo sempre. E nós, como seguidores de Cristo, devemos seguir os seus passos em todos os aspectos. Ele sofreu para nos deixar o exemplo para seguir os seus passos. Eu quero deixar algumas aplicações em relação a esse texto. A primeira delas é o estar disposto a passar pelo sofrimento quando ele for necessário. Isso significa que nós não vamos pedir sofrimento, nós não vamos desejar sofrimento, nós não vamos antecipar sofrimento, mas quando o sofrimento vier, mesmo durante a prática da justiça, a prática do bem, nós sofrermos injustiça, vamos entregar nas mãos do Senhor. Lamentações, capítulo 3, verso 59, diz assim: Viste, Senhor, a injustiça que me fizeste, julga a minha causa. É assim que eu e você temos que proceder como seguidores de Jesus. Se a injustiça foi praticada contra nós, pegue essa injustiça, coloque aos pés do Senhor, confia, diga, julga, Senhor, a minha causa. Quando nós queremos fazer justiça da nossa maneira, Agostinho dizia que isso é um ateísmo inconsciente, quando a pessoa quer fazer justiça própria. Porque ele acha o seguinte: ninguém vai fazer nada, nem Deus, então eu tenho que fazer alguma coisa. Então ele parte para a retaliação. E Agostinho dizia: isso é ateísmo inconsciente. É não confiar, não acreditar na justiça de Deus. Portanto, vamos proceder como diz Lamentações 3,59. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeste, julga, Senhor, a minha causa. Segunda aplicação, trata-se do testemunho de Jesus Cristo que eu e você temos que dar na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no trânsito, em qualquer lugar onde nós estivermos. Testemunho verbal,
e testemunho, sobretudo, de ações, de prática, porque só o testemunho verbal não é suficiente. O discurso pode ser muito bonito, pode ser eloquente, cativante, atrativo, mas se a prática não confirmar o discurso são apenas palavras ao vento, que ninguém vai levar a sério. Um crente só é levado a sério quando as pessoas observam para a sua vida e vê que ele vive de acordo com o que crê, de acordo com o que fala. Há um casamento entre doutrina e prática. Só assim nós conseguimos testemunhar Jesus. E uma terceira aplicação é sobre o enfrentamento do sofrimento. Como já disse, ele não pode ser uma bandeira. Não podemos derivar valores do sofrimento em si, porque ele não é um fim em si mesmo. Ele pode ser um meio, mas não um fim. Os valores estão no exemplo deixado por Cristo para que nós sigamos os seus passos. E o propósito final é a vitória, a consumação da nossa salvação, o estar com Jesus por toda a eternidade. Que assim vivamos, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Bondoso Senhor, Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Como é bom, Senhor, abrir tua palavra e ouvir os ensinamentos, ler e ter esta palavra aplicada ao nosso coração pelo teu Espírito. Portanto, nós queremos clamar ao Senhor em nome de Jesus, para que possamos obedecer, para que a palavra permaneça no nosso coração, transformando, Senhor, a nossa vida. Não nos deixe ser inconsistentes em relação à doutrina e à prática, mas que a nossa prática de vida confirme a doutrina que cremos e defendemos. Que ao testemunhar possamos verbalizar, mas também demonstrar através da nossa vida aquilo que nós cremos. Bondoso Senhor, se gracioso para com teu povo e aplica, Senhor, ao coração de cada um dos teus filhos esta palavra, para que possamos testemunhar, honrar e glorificar teu santo nome. Em nome de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Povo de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e a direção segura do teu Espírito Santo repouse e permaneça sobre o teu povo, aqui e em todo lugar, agora e para todo sempre. Povo de Deus, fique em paz. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, livres em Cristo. E domingo que vem, se Deus permitir,
estaremos juntos novamente. Mesmo que distantes, mas unidos pelo coração. Tenham todos um bom dia.